O antibiótico, a grande questão é, ele tem um custo para o seu organismo, né? Então, por mais que você fale, pelo simples não vou usar, não, ele vai gerar um custo. Você tem aí bactérias no intestino que muitas vezes demora meses para voltar à flora intestinal. E uma coisa que eu vi aqui das perguntas, e na verdade fizeram algumas vezes, é se precisava de algum exame diagnóstico. Tá? Uhum. E eu só vou comentar uma coisa, eu gosto sempre de falar assim, no quadro geral, básico, que você fala, é aquela amidalite padrão. Não precisa. O exame físico já responde muito do que você quer. Agora, como a amígdala ela é muito vascularizada, então quando você toma um antibiótico, ele chega em grande quantidade ali, o quadro bacteriano, quando você precisa usar um antibiótico, ele melhora muito rápido. Do mesmo jeito que ele piora rápido porque a toxina cai na corrente sanguínea em grande quantidade, ele melhora rápido. O paciente que tem sintomas graves ou aquele paciente que não está tendo uma resposta esperada, esse paciente vale a pena sim fazer exames. Por quê? Porque tem alguns quadros que eles simulam uma amidalite. E aí você começa a não ter melhora, porque você precisa mudar o diagnóstico, ou alguns quadros virais, como a mononucleose, ela quase que imita uma amidalite. E se você não faz esse diagnóstico, muitas vezes você fala, olha, eu troquei um antibiótico, 2, 3, 4, e não estou melhorando. Na verdade, é aquilo, quando foge do padrão, você tem que voltar, dar um passo para trás e falar, diagnóstico ou não está certo, Perfeito. ou a gente tem que pesquisar algumas outras coisas. Isso. Eu acho que só ainda, para finalizar essa questão do antibiótico, foi algo que quando a gente falou sobre sinusite, eu bati bastante na tecla com a Cibele, sobre esse uso racional de antibiótico, né? Parte da nossa preocupação sobre o uso realmente, quando necessário, do antibiótico, é isso que você falou, né? Ter esse cuidado porque pode ter efeitos colaterais, né? Então, a medicação, quando você toma, o objetivo é curar ali a infecção da amígdala. Mas ela tem efeitos em outros locais do corpo, pode ter efeito na flora intestinal, então, às vezes levar diarreia, mulher às vezes ter candidíase, algum outro efeito colateral. E, principalmente, se esse paciente, às vezes, está usando um antibiótico quando não precisava, então, às vezes é um quadro viral. Então, aqui tem duas coisas, né? Às vezes o paciente ganhou ali um antibiótico sendo que não precisava, era um quadro viral. E às vezes ele melhorou, ele tem a falsa impressão, fala, nossa, mas eu tomei um antibiótico e melhorou. Mas a questão é que às vezes se você não tomasse nada, não tomasse o antibiótico, um quadro viral ele ia melhorar da mesma forma. E a outra coisa que eu acho que essa é mais preocupante é que assim, a nossa cavidade oral, a nossa boca, a nossa amígdala, ela é colonizada por bactérias. E você ficar usando antibiótico sem necessidade, você pode estar criando um ambiente de resistência bacteriana. E essas bactérias vão se tornando resistentes a esse antibiótico. Eventualmente, quando você realmente precisar, esse antibiótico pode não fazer efeito. E aí você começa tendo que usar, às vezes, antibiótico cada vez mais forte, né? Para um quadro que, às vezes, é simples. Era só uma infecção de amígdala, né? Então, realmente, eu acho que esse uso racional, esse uso realmente quando necessário do antibiótico, eu acho que a gente tem que ter um diagnóstico preciso, que você falou, rever se não está melhorando, talvez voltar um passo atrás e pensar melhor no seu diagnóstico.